1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero havia afixado as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg e estava assim deflagrado o grito da Reforma Protestante. Nós cristãos comemoramos todos os anos, no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, mas poucos entendem o significado de como se deu a Reforma Protestante. Não quero entrar muito no aspecto histórico a respeito do que aconteceu naquele dia, o que estava acontecendo no século XV e XVI. Mas nós sabemos que esse monge, Martinho Lutero, monge agostiniano, ele passou por momentos ou por experiências profundas com o seu pecado, onde ele não conseguia ver Deus como alguém como um Deus justo e justificador de um pecador, como Deus que perdoaria, que absolvia os seus pecados. Então Martinho Lutero entendeu uma doutrina essencial da fé cristã, que é a doutrina da justificação pela fé somente. Martinho Lutero, estudando os Salmos e a carta de Paulo aos Romanos, exatamente no capítulo 1, verso 16 e 17, onde diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e não somente do judeu, mas também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, quando ele entende a doutrina da justificação pela fé somente, e que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, ele fala que os portões do paraíso haviam se abrido para ele. É tanto que Martinho Lutero diz que a doutrina da justificação ela é o artigo pela qual a igreja permanece de pé ou cai. João Calvino também diz que a justificação ela é o eixo ao redor da qual a religião gira. Ou seja, a justificação ela é uma doutrina essencial à fé cristã. A justificação ela é o ato divino de Deus de absolver o pecador, como diz em Romanos capítulo 3, do verso 23, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, todo homem pecador, todos aqueles que agora estão diante de Deus são pecadores. Nós, por natureza, nascemos com a semente adâmica. Davi fala no Salmo que nós fomos gerado e concebido em pecado. Nós, desde o ventre de nossa mãe, já havíamos contraído a semente do pecado em nosso coração. Ou seja, todo homem nascido de mulher é pecador, quebrou a lei de Deus. Quando nós entendemos o pecado, quando nós entendemos o que é o pecado, a palavra de Deus nos dá a definição de pecado que 1 João diz que o pecado é a quebra da lei de Deus. Todo pecado é uma afronta a Deus. O pecado é um zombar, um desdenhar da misericórdia, da graça, da santidade de Deus. Porque Deus é justo, Deus é santo. Deus demanda que o homem obedeça-o plenamente, perfeitamente. Para entendermos melhor a respeito do pecado, precisamos voltar lá no capítulo 3 de Gênesis, onde registra a respeito da queda do homem. O homem, Deus o fez perfeitamente justo, perfeitamente santo, mas Deus haveria dado o livre-arbítrio ao homem no início, onde o homem poderia escolher obedecer a Deus ou desobedecê-lo. Mas nós sabemos que Adão, ao comer do fruto, ele desobedece o mandamento de Deus, entrando ali no mundo o pecado, entrando ali no homem o pecado. Por isso todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Se nós tivermos uma visão amena do pecado, porque as Escrituras elas atestam que o homem é escravo do pecado, o que significa que seu espírito é tão estranho à justiça de Deus que não concebe, deseja, nem empreende coisa alguma que não seja má. Preserva a iniquidade em seu coração e a impureza, pois o coração do homem é completamente cheio do veneno do pecado e não pode produzir senão os frutos do pecado. Se tivermos uma perspectiva e uma visão amena sobre o pecado, então estamos sujeitos a ter uma perspectiva deficiente quanto aos meios necessários para a salvação do pecador. Se acreditarmos que a queda foi apenas parcial, então é provável que fiquemos satisfeitos com uma salvação que seja atribuída parcialmente ao homem e parcialmente a Deus. Ou seja, a justificação pela fé, ela tira toda a justiça própria de nós.
A justificação pela fé, esta doutrina, ela nos ensina que a salvação é somente feita por Deus em nós. Como diz no capítulo 2 de Jonas, a salvação pertence ao Senhor. É Deus quem salva, é Deus quem justifica o pecador. E a justificação, ela acontece, não somos nós que buscamos a justificação. É Deus que nos declara justificados diante dele. É Deus no seu tribunal que nos declara justos